Agora um pouco mais calmo, já estamos de volta com o programa Vida e Saúde, hoje celebrando 11 anos de história, 11 anos de caminhada com a graça de Deus nessa prestação de serviço. E hoje, para comemorar esses 11 anos, homenageando também, eu quero agradecer a todos os médicos e profissionais da saúde que já passaram por aqui. E não dá para trazer todo mundo, é claro. Trouxemos aí, convidamos carinhosamente o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que está hoje falando sobre os cuidados assim com a nossa visão. Mas eu queria, hoje é um programa comemorativo, enfim, mas já conversamos com ele. Daqui um pouquinho vamos conversar também com o Dr. Fabrício Assis, médico intervencionista da dor. Queremos justificar aqui a ausência do Dr. José Fábio Lana, médico do esporte, não pôde vir, entrou numa emergência aí, cirúrgica e ligou para a gente, não pôde vir, mas está acompanhando, está parabenizando também, viu? Obrigado. E aí, claro, né, hoje é só uma amostra grátis, assim, mas já conversamos com esses médicos aqui. Daqui um pouquinho, num outro programa muito próximo, eles estarão aqui conosco também para falar com mais detalhe, com muito mais propriedade aqui no tema de hoje, viu? Lembrando, gente, que você pode interagir conosco. Nós temos essa pergunta no Face. Coloca a foto de novo aí para você. O que você faz para ter uma vida saudável? O que você faz? Você come, se alimenta bem, você faz exercício, você lê bons livros, enfim. O que você faz para ter uma vida saudável? Partilha conosco um pouquinho assim da sua história aí. Doutor Leôncio, muitas perguntas, muitos parabéns, doutor, aí, muitos parabéns. Gente, olha, você não tem noção, eu vou mostrar aqui, a nossa caixinha mostrou aqui o WhatsApp, aqui, ó, dá para mostrar aqui? Gente, eu só vou passar o dedinho aqui, ó, né? Eu só vou passar o dedo. Você está vendo aí na sua casa, né, gente? Tá? Só passar o dedinho aí, ó. Isso aqui está chegando agora, tá, gente? Isso aqui está chegando agora, né? Mas a gente vai guardar pergunta por pergunta, portanto, continue participando, que aí a gente, quando voltar o programa completo com o Dr. Leôncio, a gente vai encaminhar todas elas aqui, né? Doutor, tem muita gente parabenizando aqui, o Elias, o grande fotógrafo do Brasil, a Elias Rodrigues, está parabenizando o programa, a Alciadora também de Valinhos estão acompanhando o programa, parabenizando, e muitas perguntas chegando aqui. Vamos lá para Pato Branco, a Elídia Catani Vetter. Tenho uma secreção nos olhos, sempre trato os olhos mais contínuos. Gostaria de saber o que poderia fazer. Tenho hérnia de... bom, aí já é mais... Isso aqui é para o doutor Fabrício depois. Então, ela tem uma secreção nos olhos, sempre trato, mas continua. Doutor, o que é essa secreção, doutor? Elídia é o nome dela. A secreção pode ser sinal de uma conjuntivite, se ela for purulenta, amarelada. Ela pode ser, se ela for esbranquiçada, muitas vezes, ela pode ser sinal até de uma conjuntivite alérgica. E muitas vezes nós temos alguns distúrbios da lágrima. A lágrima, ela é muito importante para a lubrificação do nosso olho, né? O olho seco é uma causa muito importante de perda de visão, de baixa da acuidade visual. Então, qualquer secreção, qualquer distúrbio da lacrimação precisa ser examinado e verificado qual é a razão de estar causando aquela secreção. Ok. A exagerada Silvia Batiste, de Nova Trento, exagerada, diz assim, parabéns, querido Frei, pelo programa maravilhoso, que venham outros 100 anos, pelo menos. Pode até vir, mas assim, talvez vai ter que, acho que, mudar o apresentador, viu, Silvia? Obrigado de coração, viu? Doutor, aqui lá de Sergipe, Santo Amaro das Brotas, Sergipe, quem pergunta é a Magnólia. Obrigado, Magnólia, parabéns por estar conosco, muito obrigado por estar conosco. Olá, Frei, até que ponto os óculos que chamamos de óculos de descanso são realmente benéficos? É verdade que quanto mais cedo usarmos óculos, mais tendemos a aumentar o grau durante o passar do tempo? Frei, minha família gosta muito desse programa e do senhor. Parabéns por tanta simpatia e sabedoria e parabéns ao doutor Leôncio também, porque a gente conhece o trabalho dele. Olha que maravilha. Magnólia, doutor. Santo Amaro das Brotas, Sergipe. Óculos de descanso e se a gente tem que usar cedo os óculos, doutor? Olha, óculos é necessidade. Quando você não está enxergando, que você está com algum distúrbio visual, que você está com um pouco de cefaleia temporal aqui nessa região, nem toda a cefaleia, aliás, a minoria das queixas de dor de cabeça tem relação com a visão, com a necessidade de óculos. Mas quando você chega na vista cansada, que o braço não estica e você não consegue ler, não tem como deixar de usar óculos, né? Então, é necessário. E uma pessoa que tenha miopia. Hoje mesmo, eu vi um garoto aí com 12 anos que no estirão espichou muito. Okay. Filho de pais e mães, o pai e a mãe eram míopes, foram operados por mim e agora o menino está desenvolvendo miopia. Ele não está tendo um bom rendimento escolar, ele precisa da correção visual.
É a pergunta que chegou aqui, doutor, mais ou menos, assim, a Marli Fernandes Ramos, que mora em Alcântara, lá em Santa Catarina, eu acho que Deus abençoe, Marli. Minha mãe teve glaucoma, obrigatoriamente eu também vou desenvolver, ou seja, há um fator genético hereditário aí, doutor? Nós temos grupos de risco para o glaucoma. Se a mãe teve glaucoma, ela pode vir a ter. Se ela for hipermétrope, usar um óculos de grau positivo, ela tem chance de desenvolver glaucoma. Uhum. Se ela for da raça negra, ela tem mais chance de desenvolver glaucoma. Se ela já tiver uma hipertensão ocular, se a pressão intraocular tiver alta, ela tem chance de ter glaucoma. Então, nós precisamos avaliar os riscos. Hoje nós temos até algumas calculadoras que você vai pontuando e vai vendo se esse paciente vem a desenvolver glaucoma ou não. Agora, doutor, nesse caso, assim, ela está acompanhando o programa e ela, e como outras pessoas também, né, grupos de riscos, etc., o que ela tem que fazer assim para prevenir? Ou, inevitavelmente, ela vai, é só questão de esperar o tempo chegar para ela ter glaucoma? Como é que ela pode se prevenir para evitar essa corrente, doutor? Frei, a porta de entrada para a prevenção ocular é a consulta oftalmológica. Okay. Então, se ela for buscar aquele óculinho dos 40 anos, do braço curto, 40 e poucos, no consultório do oftalmologista, ele faz parte da consulta oftalmológica a medida da pressão intraocular, o exame da fundoscopia, o exame do fundo de olho, o exame do nervo óptico, e ali ele vai ver se ela tem algum risco e mesmo as perguntas que vão surgir nessa consulta. Quem está mandando parabéns aqui é o casal Zoraide e Edson. Um beijo para vocês também. Deus abençoe. Parabéns pelos 11 anos de sucesso do programa. Que Deus abençoe, né? Que maravilha. O seu Itaíra, Dona Nícia também acompanhando o programa, mandando um beijo para nós aqui. Deus abençoe. Obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês, viu? Doutora, aqui a Francisca Terezinha de Melo, de São Paulo, capital, acompanhando o programa. Os cílios coçam muito. Qual o melhor remédio? Voltou o tema da coceira, doutor. Pode ser blefarite. Nós temos uma... Blefarite? Está blefando, não? Não é blefando. Às vezes a gente tem um excesso, uma seborreia na base dos cílios que levam a ter umas caspinhas. Isso é uma causa muito importante de desconforto ocular, precisa ser bem tratado, muitas vezes está ligado à oleosidade da pele, está ligado a algum problema da acne rosácea, é uma causa muito importante, às vezes, de olho seco. Okay. Então, a blefarite faz parte do quadro das doenças externas oculares e precisa ser tratada devidamente, podendo ser também uma coceira ou mesmo algum tipo de alergia ligada muitas vezes a algum cosmético, né? Okay. Nós sabemos que o uso dos cosméticos, às vezes as mulheres abusam um pouco da maquiagem, usam maquiagem vencida, compartilham maquiagem com outras, pode levar a um quadro desse também. Doutor, assim, a gente sabe que as crianças assim tem o shampoo infantil que diz que pode cair no olhinho que não machuca. Eu gostaria, assim, uma orientação sobre isso. Machuca ou não machuca? O adulto pode usar o que tem algum problema dos olhos, pode usar um shampoo infantil para quem é adulto também, para proteger melhor os olhos? Um dos tratamentos da blefarite é o shampoo infantil, porque ele tem pH neutro. Ele não arde nos olhos. E por isso que faz sucesso aí com as crianças. As crianças não querem ardência, não querem desconforto. Então, muitas vezes, o tratamento dessas seborreiazinhas, dessas caspinhas que ocorrem na base dos cílios, nos olhos, o tratamento é com shampoo neutro. Doutor, assim, é claro, hoje é um programa festivo, enfim, mas eu gostaria que você olhasse para essa câmera, assim, para quem está em casa, assim, muitas perguntas chegando, doutor, a gente vai guardar, porque a gente vai trazer o doutor Leôncio aqui, um programa completíssimo, viu? Fique tranquilo que todos os e-mails, que todos os WhatsApp, que todas as perguntas que estão chegando, a gente vai preparar para o programa com ele, então fique tranquilo. Mas uma mensagem, doutor, assim, para a gente, até o senhor chegar aqui no próximo programa, mas assim, para as pessoas cuidarem um pouquinho da sua visão, doutor. Eu aconselho toda pessoa que tem uma doença sistêmica, que tem o seu diabetes, a hipertensão arterial, algum problema reumatológico, e após os 40 anos, seguir a cada 18 meses, a cada 24 meses, uma consulta oftalmológica. Isso vai colaborar em muito para uma boa visão e uma boa saúde ocular. Que maravilha, gente. Está na tela os contatos do Dr. Leôncio, recapitulando aí, 19
3235-2202, 3235-2202 ou o site. Entra nesse site, gente. Eu entro sempre. Quando tem alguma pergunta sobre os olhos, eu entro nesse site. drqueirosneto.com.br, doutorqueirosneto.com.br. Está na tela para você copiar. Gente, eu vou pedir desculpa, porque hoje é um programa festivo, a gente tem outro médico também que vai participar, mas, doutor Leôncio, então, em nome dos nossos 11 anos de programa, a gente preparou aqui um kitzinho, uma lembrancinha para o senhor também, com muito carinho, e a gente quer agradecer de coração e se prepara, doutor, porque pela quantidade de perguntas, o senhor vai ter muito trabalho no próximo programa. Nosso muito obrigado por sua disponibilidade de vir aqui um tempinho para entrar nesse espírito festivo desses 11 anos, que também faz parte da sua história, doutor. Frei Rinaldo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço em meu nome, em nome da instituição que eu represento, o Penido Burnier, e agradeço também à Rede Século XXI, ao Padre Eduardo, por nesses 11 anos ter apoiado o seu projeto e ter visto essa árvore tão frondosa da prevenção da saúde. E esse homem fala bonito, gente. Fala bonito, doutor Leôncio. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado. E vai se preparando, não vai demorar muito, o senhor volta aqui para um programa completo, viu, doutor? Obrigado. Que maravilha, gente. Depois dessa aula maravilhosa, nós preparamos esses 11 anos festivos aí, um VT de como ter uma vida saudável. A gente vai acompanhar, depois temos aí o doutor Fabrício Assis, intervencionista da dor, que vai tomar aqui o lugar do doutor Leôncio para falar um pouquinho como a gente pode se prevenir das dores que acometem o nosso corpo. Vamos ao VT. Você já parou para pensar como anda a sua vida? Mesmo na correria do dia a dia, é possível ter hábitos saudáveis? A notícia é boa. Segundo o IBGE, os brasileiros estão vivendo mais. A expectativa de vida é de 74 anos, mas por detrás dessa longevidade toda estão os cuidados com a vida que vai além da medicina. Mudanças simples podem contribuir muito para ter mais disposição, e a atividade física é um dos pontos primordiais. Quando atingimos a terceira idade, todo o trabalho feito nesse sentido ajuda a manter o idoso mais ativo. A gente sabe que com o envelhecimento a gente tem perdas das nossas capacidades físicas, e o foco do trabalho é justamente trabalhar a questão das funcionalidades, de preservar as capacidades e até recuperar aquelas que foram perdidas, e ainda a gente consegue fazer essa recuperação. Sempre pensando na inserção e no cotidiano dessas pessoas, para que com a atividade física elas consigam melhorar o seu dia a dia. Então o seu desempenho em relação tanto às abordagens da vida diária, as questões mais básicas, como as questões mais avançadas, e que aí envolve a relação com o outro, a sua autonomia para pagar uma conta em banco, para sair para um baile, esse tipo de coisa. Disposição, lazer e autoestima são os ingredientes da receita de quem ama a vida e ainda quer viver muito, mas sempre com saúde. Edna, Miguel, Maria Lúcia, Elaine, Olímpia e Isabel. Todos eles partilham suas experiências conosco. Dona Edna, a senhora falou que hoje acompanha seu marido. Ah, sim. Né? Mas além de acompanhar o seu marido, o que a senhora faz para ter essa vida saudável? Bom, a gente faz a academia aqui, a gente vai em baile, cinema, gostamos muito de filmes, então a gente está viajar. Então, a coisa que eu mais faço é isso aí. Ficar em casa mesmo é muito pouco. Então, a gente tem uma vida bastante ativa. Pelo SESC, já fomos em diversos passeios aqui. Todos os passeios do SESC são ótimos. E vamos levando a vida. E a parte, quando Deus quiser. E a parte de alimentação? A alimentação também é saudável? Saudável. Em casa, fritura é proibido. Não se come, raramente se faz uma fritura. Sabe o que eu presto muita atenção aqui? A gente não ouve as pessoas reclamarem da vida, reclamarem de dor, coisa que fora daqui o papo é só esse, né? E fora tudo isso, né? O que eu gosto de fazer para me divertir, é assistir show de Chitãozinho e Chororó. Eu gosto muito de viajar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho que melhora a qualidade de vida de todos. O convívio com as pessoas, de forma geral, também nos estimula a ter uma vida mais saudável? Muito, muito. Você aprende muito com esse convívio. E são pessoas também que procuram vida saudável, fazem atividades e é uma troca de experiência. O que ajuda muito em casa a gente se ocupar.
Se você ficar parada, isso não é bom. Então eu procuro me ocupar. A gente tem um serviço atuante na comunidade, a gente tem serviço durante os finais de semana e todo o tempo que a gente não fica assim ociosa. Então eu acho que isso, a gente estar ocupado o tempo todo, ajuda. Vale a pena ter uma vida saudável? Vale muito, vale muito. Vale muito. Até quanto vocês pretendem viver, vai? Até os 100 anos, tá bom. Eu que venho esperou. Gente, geralmente quando a gente vê assim, VT de vida saudável, é mais os jovens, sarados, etc. Mas olha só que maravilha, a melhor idade se exercitando, que maravilha, gente. Gente, nesses 11 anos de história do Vida e Saúde, um dos médicos também que fez história e faz história nesse programa está aqui hoje. Meu amigo também aceitou nosso convite para vir aqui falar um pouquinho com você, claro, na sua casa, mas também comemorar. Eu estou falando do Dr. Fabrício Assis, médico intervencionista da dor da Clínica Singular de Campinas, que eu conheço, time maravilhoso, completo. Ele aceitou nosso convite. Agora, as perguntas eu queria orientar você. Dor. Você sente dor de cabeça, dor nas costas, dor no ombro, enfim, sente dor. Ele é um médico intervencionista da dor. Então, é a sua oportunidade agora de fazer a sua pergunta sobre dor. Esse é o tema de hoje, viu? Doutor Fabrício, seja muito bem-vindo. Parabéns para nós, doutor. Parabéns e muito obrigado, porque o senhor também já é um médico carimbado, já tem carteirinha fixa aqui no programa Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço o convite. Para mim é uma honra e um orgulho muito grande estar aqui nessa celebração do seu programa, que você acabou de dizer que eu já participei algumas vezes e é incrível a audiência que tem e o alcance dessa informação de saúde com boa qualidade que o senhor leva aí para o Brasil inteiro. E é graças aos médicos profissionais que a gente traz, e um deles é o senhor. Se tem alguém nesse Brasil, nesse planeta, que entende, gente, como tratar uma dor, que quem gosta de sentir dor? Ninguém. Então, mas assim, às vezes ela acontece, ela chega e saber que tem um médico, um profissional para esta área, isso já é um avanço da medicina, um intervencionista. Para quem está em casa, doutor, para recapitular um pouquinho, quem já conhece o senhor é muito conhecido no Brasil e no mundo, mas o que é uma intervenção na dor, doutor? A intervenção, o tratamento intervencionista da dor, ele consiste na aplicação normalmente de bloqueios através de agulhas, né? Onde a gente pode, serve para duas coisas, tanto para eu diagnosticar precisamente uma dor na coluna, por exemplo, como para a gente poder fazer o tratamento de uma diversidade de tipos de dor também. Então, através da aplicação de anestésicos locais ou da injeção de hoje célula-tronco, do plasma rico em plaquetas, aplicação da radiofrequência. Então, a gente consegue tratar uma diversidade de tipos de dor, né, com a terapia intervencionista. Eu quero também testemunhar, assim como testemunhei com o doutor Leôncio, né? O doutor Fabrício, eu tinha também um problema no joelho, na bacia, cistos na cartilagem, enfim. E foi lá na Clínica Singular, o doutor José Fabiolani, que também viria aqui hoje, mas ligou dizendo que não podia, teve uma emergência, com o doutor Fabrício, o doutor Charles, o doutor André também. Olha que maravilha, um grande abraço, foi lá que me trataram e hoje, graças a Deus, assim, com essas novas técnicas. Agora, doutor Fabrício, a gente sempre ouve falar que a dor é importante porque é um sinal que alguma coisa no organismo não está bem. Então, quando a gente interfere nessa dor, eu não estou escondendo alguma coisa, doutor? Essa é uma abordagem muito interessante, uma pergunta interessante, Frei, porque é muito importante que a gente diferencie a dor crônica da dor aguda. Né? Então, a dor aguda exatamente é isso, é um mecanismo de defesa que o ser vivo tem para que ele possa fugir de uma situação de perigo, por exemplo. Né? E existem algumas pessoas que nascem com alguma deficiência genética que elas não sentem dor. E essas pessoas, elas vivem por pouco tempo. Por quê? Porque, entre aspas, elas não têm noção do perigo. Elas vão colocar a mão numa chapa quente lá, não vão perceber, a mão vai queimar. Então, elas têm uma expectativa de vida muito menor do que as pessoas normais, vamos dizer assim. Já a dor crônica,
Didaticamente, a gente define a dor crônica como aquela dor que ela dura mais do que 3 meses. Ela não precisa ser contínua. Uma dor de cabeça, por exemplo, pode ser aquela dor de cabeça perto da menstruação que as mulheres sentem. Já é considerada dor crônica quando ela passa 3 meses. Então, se aquela mulher sente dor no primeiro mês, no segundo, no terceiro, ela é considerada uma dor crônica. E a dor crônica, Frei, ela deixa de ter esse sinal de alerta, esse sistema de proteção do organismo. E ela passa a ser a própria doença. E muitas vezes é como se existisse um curto-circuito nos nervinhos que carregam a informação de dor. Então, a informação, na verdade, não é cartesiana. A dor crônica não significa uma lesão propriamente dita. E por isso que você, acabando com a dor, você não deixa de ter o sinal de proteção que o organismo oferece. Uma pessoa que reclama, doutor, assim, vai levantar, sente aquelas dores nas costas, vai descansar, sente aquela dor constante nas costas, enfim, reclama. Tem como, né, intervir nessa dor para que a pessoa, assim, porque talvez seja um problema congênito, um problema de coluna, um problema isso aqui, tem como intervir ali, de que maneira, doutor? Frei, toda dor tem como a gente aliviar. Nem toda dor ela é curável. Aliás, grande maioria das dores crônicas, elas não são curáveis. Estão associadas com doenças degenerativas, por exemplo, como as artroses, as hérnias de disco na coluna, né? Mas toda dor tem como ser aliviada. Então, você tem diversas técnicas e diversos tipos de tratamento que você pode lançar mão para aliviar a dor do paciente. Desde a terapia intervencionista, onde nós vamos fazer bloqueios, injeções, que a gente vai usar muitas vezes tecnologias novas para poder acabar com a dor, passando pelas medicações, né, pelo uso da fisioterapia, que uma boa reabilitação ela é o alicerce para o tratamento da maior parte das dores relacionadas com a coluna. Às vezes, lançar mão de outras terapias, como terapias ocupacionais, e até, às vezes, também terapias como psicólogos e psiquiatras também podem auxiliar no controle da dor. Você está acompanhando, não é que temos outro programa, muito menos reprise, gente. Estamos ao vivo e hoje é um programa especial, numa data especial. Estamos celebrando 11 anos aí no ar do Vida e Saúde. Já tivemos a participação do Dr. Leôncio Queiroz Neto e agora o Dr. Fabrício Assis, médico e intervencionista da dor. Hoje celebrando, assim, tendo um gostinho para você, celebrando, né? Com a graça de Deus. Ô doutor, aí o senhor falou assim, ok, vai lá, uma intervenção, descobriu aquele neurônio, sei lá, né? O nervo que está causando a dor. Há uma intervenção, há uma agulha que vai lá, ou seja, há uma intervenção. Isso é definitivo ou é como uma anestesia que daqui 6 meses tem que voltar lá de novo para fazer? Como é que é, doutor? É muito individual. Quando você faz uma abordagem mais multidisciplinar, onde você aplica essas técnicas de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais precoce, poder aliviar, por exemplo, a dor nas costas daquele paciente, você permite que esse paciente ele vá fazer, por exemplo, um tratamento de fisioterapia que ele não estava podendo, de fazer os exercícios apropriados. E com isso, então, quando passar o efeito daquele bloqueio, então, muitas vezes a dor não volta mais. Agora, o tempo que dura o bloqueio depende muito da técnica que você utiliza. Você pode utilizar técnicas, às vezes, só com anestésicos e com anti-inflamatórios, que podem durar semanas ou meses. E a gente pode usar a radiofrequência, por exemplo, onde a gente aplica um calor no nervinho, que você pode tirar a dor do paciente por anos, 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do nervo que você Agora, não aplica. significa que aquele nervinho, como o senhor citou, ele foi assim, como, digamos assim, um tratamento de canal do dente. Aquele canal não funciona mais. O nervo continua vivo, né, doutor? Continua vivo e ele regenera depois de um tempo, né? Então, depende de cada nervo, ele tem um tempo para se regenerar e para que possa emitir a dor de novo. E esse tempo pode variar de 6 meses até uns 5 a 10 anos, dependendo do alvo. Agora, quando se tem essa dor, que há essa intervenção com essas técnicas moderníssimas, doutor, e que hoje as pessoas têm acesso, ou seja, o efeito é meio que imediato, faz esse bloqueio e a pessoa já sai de lá da clínica, do consultório, já, puxa, sorrindo para a vida, doutor? Ou tem que ter um pouquinho de paciência? O bloqueio com anestésico local anti-inflamatório, por exemplo, uma hérnia de disco, né? A injeção de anti-inflamatório direto no nervo,
que está comprimido pela hernia de disco, é a intervenção mais feita no mundo para tratamento de dor, que são as peridurais terapêuticas, né? E ela resolve grande parte das dores relacionadas com as hérnias de disco. E ela já tem um efeito imediato, porque o anestésico já começa a agir assim que a gente faz a injeção. Depois de 2, 3 minutos, ele já está tendo uma boa ação. Então, já é uma ação mais imediata. Já a radiofrequência, por exemplo, que é a aplicação do calor no nervo, que é esse procedimento mais duradouro, ele pode ter aí, às vezes, uma janela terapêutica, pode demorar até umas 4, 6 semanas para que possa ter um efeito desejado. Gente, eu quero dizer para você que eu também tive um pequeno desgaste na coluna, doutora hérnia, né? Eu fiz essa intervenção da dor, assim, doía bastante, pelo mau jeito, trabalho, posturas, enfim. Fiz essa intervenção, graças a Deus, nem lembro que eu tenho coluna espinhal, nem lembro mais. De tão eficiente que é eficiente. Então, eu quero dizer para você, eu sei que você sente dor, tem solução. Assim, você pode dizer que as dores estão com os dias contados, né? E hoje tem um grande profissional intervencionista da dor. Gente, eu vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações, vai interagindo, aí tem uns e-mail, tem um Facebook, tem um WhatsApp, tem várias maneiras para você, e aliás, a nossa enquete também. Nós vamos ao intervalo, a gente volta já festejando 11 anos do Vida e Saúde para você.